Oferecimento Gorila. Boa noite, mundo. É muito bom estar com vocês aqui na Just TV, melhor TV pela internet, no nosso programa, sempre às segundas-feiras, a partir das 8h15 da noite, Negócios e Carreiras. E como vocês sabem muito bem, nesse nosso segundo ano de transmissão aqui no Negócios e Carreiras, eu tenho reformulado o formato do nosso programa. A partir desse ano, eu tenho trazido empreendedores, empresários, professores, palestrantes, notáveis de várias áreas. E hoje, na edição número 61, ano 2, dia 20 de setembro, nós temos aqui no estúdio uma notável da área da administração, do comportamento humano, que sem dúvida alguma vai ajudá-los a compreender como fazer a gestão aqui no Brasil. Eu falo de Rebeca Alves Chu, que está aqui no estúdio conosco e que vai falar sobre comportamento humano, comportamento brasileiro nas empresas que estão instaladas aqui no Brasil. Ainda mais, considerando as transformações que temos passado. Todos nós sabemos muito bem que as transformações são decorrência do processo de globalização. Muitas empresas brasileiras que adotavam um determinado comportamento, um modelo organizacional, têm sofrido. Essas empresas têm sofrido uma tremenda transformação a partir do momento que tiveram contato com empresas estrangeiras. Não só por conta das fusões, aquisições, mas também pela nova maneira de se fazer negócios. É claro que com isso nós não podemos manter um padrão que aqui no Brasil ele ainda resiste, um padrão de Gilberto Freire, que em várias obras esse sociólogo mostrou como é o comportamento do brasileiro. Vocês se lembram muito bem, sabem, Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos, Brasis e Brasília, obras de Gilberto Freire que mostram algumas contradições do comportamento brasileiro. E eu começo com essa inquietação a Rebeca Alves Chu, que é mestre em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, professora de todos os cursos de MBA da Business School São Paulo, doutoranda na mesma instituição de ensino, na Fundação Getúlio Vargas, palestrante e consultora de comportamento organizacional. Eu começo, Rebeca, com essa inquietação. Será que ainda hoje nós podemos pensar em um padrão de comportamento aqui no Brasil, como o de Gilberto Freire, esse padrão de comportamento que é dicotômico, esse padrão de comportamento que, em muitos momentos, o brasileiro é o máximo, é de excelência, ele representa aquilo que existe de melhor, e esse mesmo brasileiro consegue representar aquilo que tem de pior? Herade, boa noite a todos, agradeço o convite, estar aqui com você, é um prazer grande para mim. Olha, falando um pouquinho da gestão brasileira, né? Você provocou aí com o Gilberto Freire e tal, todos esses autores, eles na verdade servem de base para a gente, esses autores clássicos eu digo, né? Da sociologia, da antropologia, eles servem de base para a gente entender a cultura brasileira e como os principais traços da cultura brasileira impactam a forma como as organizações que estão aqui fazem gestão, né? Então, eu vou aqui desenvolver, e você, por favor, me corta se você achar que é necessário, mas eu estou desenvolvendo, né? Então, se a gente pensar no estilo brasileiro de gestão, né, com base na cultura brasileira, né, a gente pode pensar a forma como as organizações fazem gestão aqui no Brasil a partir de 4 dimensões principais. Tá? Então, eu vou falar sinteticamente, né? A primeira delas são as relações pessoais. Tá? Então, as relações pessoais são importantíssimas aqui no Brasil para a gente fazer negócio, sim ou não? Isso, né, a forma como eu lido com as pessoas, como eu trato as pessoas, e aí tem vários traços, a gente pode discutir daqui a pouco, impacta, né, meu dia a dia como gestor, né? Então, essa seria a primeira dimensão. Uma outra dimensão importante é a forma como as pessoas se relacionam com o poder, né? Então, a questão do poder, da hierarquia, do status
aqui no Brasil, dentro das organizações, é algo de bastante relevância, né, no comportamento dentro das organizações. E aí também tem alguns traços que a gente pode desenvolver daqui a pouco. Uma outra dimensão, que seria a terceira, é a forma como as pessoas aqui organizam e planejam, estruturam o trabalho, né? Tem alguns traços também que a gente pode desenvolver. E, por fim, teria uma dimensão que seria o relacionamento das organizações com o ambiente. Tá? Então, se a gente olhasse, né, quando a gente quer olhar a forma como a gestão é feita no Brasil a partir dos dados culturais ou dos traços culturais, essas seriam as principais dimensões. Agora, Rebeca, essas 4 dimensões que você ofereceu aqui para o nosso público, no Negócios e Carreiras, na Just TV, para o nosso empresário que acompanha o programa desde a primeira edição, no ano passado, o estudante também de administração, aquele que está inserido nesse meio corporativo, parece-me que essas 4 dimensões, relações pessoais, forma de se relacionar com o poder, forma do planejamento do trabalho e a relação entre organizações e o ambiente, elas também podem ser aplicadas, essas 4 dimensões, em qualquer realidade, não só na realidade brasileira, pode ser aplicada na realidade chinesa, na realidade norte-americana, na realidade francesa e por aí vai. Está correta essa minha avaliação? Sim, ela faz algum sentido no seguinte sentido. Esses traços, né, vamos falar, por exemplo, das relações pessoais. Tá? Então, um dos traços importantes é o personalismo. Tá? Tem outros, como, por exemplo, evitar conflitos, né, cordialidade. Esses traços, na verdade, são correlacionados, né, e fazem parte dessa dimensão. Então, por exemplo, personalismo, o fato das relações pessoais serem importantes. É importante aqui no Brasil? Sim. Também é importante em outras culturas? Sim. Mas não sei se com a mesma gradação. Tá? Então, tem culturas que, que o fato de eu ser próximo de alguém, de eu ter um relacionamento afetivo com alguém, né, ou próximo, não faz tanta diferença na hora que eu vou desenvolver, que eu fazer negócios. Sim, aqui no Brasil, faz mais. Que interessante isso, portanto, são dimensões que se traduzem em critérios de comparação. A gente pode até dizer que seria possível até mesmo a criação de um índice do comportamento, das relações pessoais, usando esse primeiro critério da dimensão das relações pessoais, o critério do personalismo, em que o brasileiro ele acaba assimilando muito mais esse personalismo ao fazer negócios do que, por exemplo, do que o norte-americano? Por exemplo, sim, poderia. Porque daí entram outros fatores. Então, por exemplo, a questão do coletivismo também é importante no Brasil. O coletivismo, né, existem culturas mais individualistas e existem culturas mais coletivistas. O Brasil, ele tende a ser um pouco mais coletivista. Também tem individualismo? Tem. Mas ele, né, tradicionalmente, na literatura, na nossa experiência, ele é um pouco mais coletivista. Em que sentido? Né? As pessoas acham que pertencer a grupos é importante. Não é importante isso aqui? Então, o pertencimento a grupos, sozinho eu não sobrevivo na organização. Eu tenho que pertencer a algum grupo. Então, o coletivismo como base, o que ele acaba me gerando? As relações entre as pessoas são importantes. Evitar conflito daí se torna algo importante, sim ou não? Sim. Né? Então, brigar, né, confrontos explícitos, são características do brasileiro? Raramente. Raramente. Né? Porque eu tenho o quê? O coletivismo, então eu tenho que manter a harmonia do grupo, eu tenho que pertencer a grupo, então a relação é importante, então não vou brigar com as pessoas, né? Eu vou tentar... o brasileiro acaba usando outras saídas, né? Quando há conflitos e tal, mas ele evita, em geral, né? Isso é um modelo, né? Ele evita o confronto direto, né? Explícito. Sim. Rebeca, ainda nessa dimensão das relações pessoais, eu já verifiquei também isso na prática, que o brasileiro, e como você tocou na noção de coletivismo, que o brasileiro ele acaba adotando uma postura coletivista quando interessa para si.
E quando uma determinada situação não diz respeito a ele, o brasileiro não adota esse mesmo tipo de comportamento. Enquanto outras nacionalidades, outras culturas, essa noção do coletivismo, em que acaba abraçando interesses que não são somente particulares seus, está impregnada nessa cultura. Eu vejo isso muito nos europeus. Aqui no Brasil, muitos acabam dizendo que o europeu ele é frio, ele é calculista, mas ele acaba sendo muito mais estratégico, enquanto o brasileiro acaba sendo muito mais tático. Daria para fazer essa comparação dentro dessa dimensão das relações pessoais em que o brasileiro é muito mais tático, enquanto o europeu, talvez a cultura europeia, seja muito mais estratégica? Deixa eu ver se eu consigo chegar a responder a sua pergunta, porque enquanto você está falando eu pensei em algumas coisas. Né? Então, por exemplo, existem culturas mais coletivistas que a brasileira, com certeza, porque como você tocou no começo, existem gradações diferentes. Tá? Então, o Brasil, na verdade, ele fica no limiar. Ele foi diagnosticado, em tese, como um país mais coletivista, mas é claro, né? Isso depende de país para país. Outra coisa importante que, inclusive, você tocou, né? O Brasil, como vários outros países do mundo, se abriu na década de 90, né, para a entrada de referenciais estrangeiros. Tá? Então, essa entrada de referenciais acabou transformando diversos traços tradicionais da cultura brasileira, inclusive, por exemplo, o coletivismo. As pessoas talvez se tornaram mais individualistas? Sim. Tá? Agora, por exemplo, comparativamente ao Japão, culturalmente o coletivismo lá é algo mais forte. Então, realmente, o indivíduo, talvez, dentro das organizações, ele consiga... ou ele não consiga, no caso, fazer prevalecer, né, prioritariamente os seus interesses, mas sim o interesse da coletividade. Né? Então, isso, por exemplo, no Japão é algo bem mais saliente, né, culturalmente falando. E, Rebeca, com a aproximação entre interesses públicos e privados, eu não estou aqui falando uma aproximação negativa, uma aproximação que fuja da legalidade, nada disso. Eu digo quando a gestão pública tem que assimilar práticas da iniciativa privada, exatamente para cumprir algumas metas, para conseguir eficiência, ter competitividade. A gestão pública também poderia buscar, nessa primeira dimensão ainda, das relações pessoais, alguns valores, algumas características? Na questão das relações pessoais, pensando na esfera pública, eu não sei se eu conseguiria visualizar ou dizer para vocês que uma mudança em termos de, né, como eu vejo as relações pessoais, mudaria o dia a dia de gestão. Eu acho que essa questão das relações pessoais e do poder é algo que mudou menos com a abertura dos referenciais e que muda menos em função da empresa ser privada ou ser pública. O que poderia ser transformado, ou a dimensão que pode ser mais modificada, nesse caso, na minha opinião, é a questão da organização e planejamento do trabalho. Então, por exemplo, na esfera pública, nessa dimensão da organização e planejamento do trabalho, a gente pode pensar, por exemplo, em ter uma melhor gestão do tempo. Muito certo? Também é uma característica do brasileiro que a gente posterga as coisas, a gente deixa sempre para o final, a gente precisa de um pouco de controle, a gente é um pouco menos... A gente, quando eu digo, né, sempre uma pessoa hipotética, né, um ser humano estatisticamente médio, digamos assim. Né? Então, a gente precisa de controle. Né? Eu entrevistei vários estrangeiros que falam, nossa, mas aqui a gente sempre tem que colocar o prazo um pouquinho mais para frente do prazo que a gente realmente quer, porque as pessoas, né, tendem a não controlar direito o tempo e tal. Então, assim, isso, por exemplo, é algo que poderia ser transformado na gestão pública também. E olha que interessante que você trouxe, porque foi confirmado há cerca de 2 ou 3 semanas atrás esse comportamento do brasileiro típico. E, claro, aqui, numa avaliação crítica sobre essa figura do brasileiro típico. A gente tem que ter essa cautela para dizer que existe um brasileiro típico. É claro que não. Mas foi confirmado esse comportamento do brasileiro quando o governo britânico elaborou uma cartilha das principais características de cada um dos povos, de cada uma das nacionalidades e culturas. E a principal característica do brasileiro nessa cartilha, elaborada pelo governo britânico, era o atraso, a falta de pontualidade.
Aqui, uma situação muito simples. Se um compromisso com um brasileiro estava marcado para começar às 10 da manhã, tenha certeza que ele não vai comparecer às 10 da manhã, que ele vai chegar às 10h30, vai chegar 15 para as 11, ou se não vai chegar às 11 horas com N justificativas. O europeu não aceita isso, ainda mais se considerar um suíço, então. O suíço nunca aceitaria isso. Se foi marcado às 10, às 10 horas. O francês, ele tem essa maleabilidade, mas outros povos nem tanto. Mas voltando, eu apreciei muito que você deu um salto das relações pessoais para a forma de planejamento do trabalho. Isso. E o brasileiro, ele segue um padrão para planejar o seu trabalho, além desse aspecto ruim, negativo que a gente acabou de comentar, do atraso? Tem um aspecto positivo, que é algo que também é um traço novo, que também veio com essa questão da abertura, né, do Brasil aos referenciais estrangeiros de gestão, que é uma maior orientação aos resultados, né? Antes, as organizações aqui tinham dificuldade para poder planejar, primeiro, e orientar, né, gestão, o dia a dia, a resultados efetivamente. Que a gente tinha um contexto institucional, político, né, econômico, antes, bem mais complicado. Então, não havia essa possibilidade, né, do planejamento. Hoje, essa questão de orientação a resultados é algo que está crescendo, que se torna uma realidade aqui no Brasil, né, independentemente da organização ser multinacional ou ser uma organização brasileira ou familiar, né, ou mista, ou do setor público ou privado, isso está crescendo, né? Esse é um traço interessante, é um traço novo que faz parte da nossa realidade. Nossa realidade, quando você mencionou, uma realidade que assimilou essa prática de modelos estrangeiros, porque Isso. o brasileiro em si, ele não adota essa política de resultados. O padrão, aquilo que nós poderíamos utilizar como referência, Casa Grande, Senzala, Sobrados e Mucambos, esse padrão sociológico do brasileiro, ele não tem muito claro a obtenção de resultados, correto? Isso, exatamente. Então, exatamente o que você falou. Quer dizer, se você for fazer uma análise baseada na cultura, na sociologia, na antropologia, você traz traços do comportamento do brasileiro que não necessariamente são pessoas que são inerentemente, né, culturalmente orientadas a resultados. Mas com a relação do Brasil com o mundo e a abertura, está mudando e não tem jeito, né? Então, esse é um traço hoje que faz parte da nossa cultura, né? Agora, Rebeca, mantendo ainda essa terceira dimensão, porque eu acho muito interessante para o empresário que acompanha negócios e carreiras, o estudante de administração, o gestor público que acompanha também o nosso programa aqui na Just TV, ele entender que o planejamento do resultado, a forma de planejar o trabalho, de otimizar, de conseguir eficiência, enfim, alcançar um grau de competitividade, ele também é resultado, além dessa influência externa, é resultado também de modelos criados nas escolas de administração aqui no Brasil. O que eu quero obter de si, Rebeca, é essa informação. Nós podemos dizer que as escolas de administração, os diversos cursos de MBA aqui no Brasil, eles fomentaram, eles incentivaram essa nova postura do brasileiro empresário? Certamente, certamente. Vou começar de uma outra questão que é o seguinte: o Brasil tem outro traço, vou entrar nisso aí que você falou, mas o Brasil tem um traço interessante que a gente chamou de plasticidade, que é o relacionamento com o ambiente, que a gente chama esse fascínio exagerado, né, por aquilo que é estrangeiro, né? Então, quando o Brasil se abriu para fora, ele começou, né, a incorporar, às vezes impensadamente, às vezes que a gente fala de fachada, né, os modelos e os referenciais estrangeiros, certo? E, exageradamente, uma nova característica que está surgindo hoje então, antes isso era feito acriticamente, hoje a tendência olha, tudo bem, existem modelos lá fora, mas a gente tem que incorporar isso criticamente, tá? A postura do gestor está mudando e está sendo cada vez mais essa, né? A pergunta que você me fez originalmente era, os cursos de MBA, sim. Tá? Então, o Brasil se abriu, o management, na verdade, então, o campo de administração de empresas no Brasil, lato sensu, ele é essencialmente algo importado. Tá? Então, os cursos de MBA, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, né,
acabaram incorporando pesadamente os referenciais e os modelos americanos. Os livros que a gente usa, né? A forma como a gente dá aula, né? Então, assim, a gente incorporou, sim, certamente, via os cursos de MBA, os valores, né, do management americano. Olha que palavra muito interessante que você trouxe, plasticidade, porque ao assimilar, ao aceitar um determinado modelo, aqui as empresas, os gestores, eles acabam adotando uma metodologia que foi criada em outro ambiente que não é o nosso. E essa visão crítica, como você acabou de dizer, Rebeca, que passa a existir, talvez enseja a criação de uma metodologia própria brasileira. E quando a gente fala de metodologia, evidentemente a gente está falando dessa relação entre as organizações e o ambiente, ou seja, uma metodologia que seja aplicável a um determinado ambiente. Dá para a gente pular para essa quarta dimensão por conta disso, dessa relação aqui que eu acabei de criar? Para a quarta dimensão, a relação com o ambiente? Com o ambiente e organização? Sim. Bom, essa questão do fascínio, da plasticidade, é justamente essa grande permeabilidade, né, que existe do Brasil com relação aos temas, aos referenciais estrangeiros. Então, uma coisa que a gente tem que desenvolver e que está sendo desenvolvida cada vez mais é essa postura crítica. Tá? O gestor hoje ele tem mais essa postura crítica. Ele fala, olha, não é só porque esse modelo veio da minha matriz, muitas vezes ele é obrigado, né, a utilizar, mas ele hoje, ele está mais autônomo e ele pensa, olha, não é só porque isso veio do estrangeiro que isso é melhor para mim, né? Porque antigamente ele adotava de fachada, porque a gente precisa ter, porque, né, vai trazer alguma legitimidade operacional, vamos supor, para a organização. Mas, hoje em dia, não. Né? Hoje em dia há essa postura mais crítica. Não sei se é isso que você tinha. E exatamente a falta de uma metodologia própria brasileira, não? Então, isso até é um tema interessante. Eu estou desenvolvendo o tema da minha tese, e talvez eu vá caminhar um pouquinho por aí, continuando com essa questão da cultura brasileira, né? Porque eu acho que esses modelos que são mais brasileiros, ou a forma como a gente faz gestão, na verdade, eles existem no dia a dia, mas a gente não pesquisou ainda, de fato. Entende? Então, por exemplo, quando a gente fala de modelo de gestão, processo de liderança, né? Quando a gente estuda liderança, a gente fala de um monte de modelos aí americanos que existem. Tá? Mas e no Brasil, como será que é? Né? No meu livro eu falo um pouquinho sobre isso. Tá? Como é que é no Brasil o processo de liderança? Porque as relações não são as mesmas. Né? Como é que é, vamos supor, a formulação da estratégia aqui no Brasil? Será que é a mesma coisa, como acontece lá fora? Como é que é a gestão de pessoas aqui no Brasil? Né, em outros países também, que tem, né, as questões interculturais que a gente estuda, são campos de estudo e tal, mas não é a mesma coisa exatamente. Né? Então, com certeza esses modelos existem, mas não necessariamente eles estão ainda formulados e, vamos supor, não fazem parte ainda do corpo de conhecimento que a gente estuda. Né? Sim, mas eles já começaram a existir na medida em que essa visão crítica que você mencionou do gestor brasileiro, ele começou a aplicar. Ele começou a aplicar porque a plasticidade não era mais possível. A adoção de matrizes, de modelos, de metodologias estrangeiras também não cabiam mais tais modelos, tais paradigmas. E por conta disso, eu acho que nesse nosso bate-papo, juntando aqui as peças, eu vejo que o empresário, ele também brasileiro, ele passa a ter uma nova visão da sua relação com o poder, aqui no Brasil. Não, eu não quero dizer uma visão do poder tradicional, mas uma nova relação, a sua relação com o poder. E esse é um tema, Rebeca, importantíssimo, porque nós estamos a 2 semanas das eleições e infelizmente existe essa correlação entre o público e o privado aqui no nosso país. Você poderia tratar um pouquinho disso, sobre essa relação do poder tipicamente brasileira, pública e privada, e que vem sofrendo mudanças? Eu posso falar um pouquinho de poder, sim, não sei se vou responder a sua pergunta nas 2 esferas. Eu posso falar de maneira geral, e daí você veja, por favor, se isso atende a sua pergunta. Quando a gente fala de poder, né,
na gestão brasileira, aqui no Brasil, nas empresas públicas e privadas. No meu trabalho eu não fiz essa distinção de poder no público e no privado. Tá? O que a gente falou a questão do poder é algo importantíssimo para as pessoas aqui. Então, os derivados de poder, por exemplo, hierarquia, né? A hierarquia é algo importante. Tudo bem, depende da organização? Sim, depende da organização. Com certeza, que aí entra outro traço, que é a pluralidade. No Brasil tem muita diversidade e tal. Mas, por exemplo, desse excessivo respeito ao poder, que a gente fala que existe, né? Tem outros traços. Então, por exemplo, autoritarismo. Tá? É uma coisa que deriva também daí, né? Relações paternalistas também deriva do excesso de poder, né? Então, do excesso de valorização do poder. Tem um outro traço interessante que também está relacionado ao poder, que é postura de espectador. Então, assim, algumas pessoas possuem poder, né? Outras pessoas possuem menos poder. E essas pessoas que possuem menos poder, a gente costuma dizer que, em tese, elas aceitam um pouco essa grande distância de poder que existe. Né? Não deveriam. Em outras culturas, as pessoas às vezes não respeitam tanto o poder assim. No Brasil, a gente respeita muito o poder. Alguém que está numa posição de poder. E é como se o outro que não estivesse na posição de tanto poder se colocasse numa posição inferior. Não é assim um pouco nas organizações? Tá? Sim, e você disse que queria abordar só no plano das relações privadas, mas da sua resposta, da sua análise, eu estou vendo claramente a postura que o povo brasileiro, que o cidadão brasileiro acaba por tomar em situações em que ele deveria ter uma ação muito mais forte, muito mais direta com o poder, não de uma submissão, de mero espectador, mas de ator, de protagonista nessa relação. Eu acho que nas corporações hoje contemporâneas se pensa exatamente isso. O que se quer do colaborador? Que ele seja um protagonista, que ele também atue, não que ele fique lá esperando os comandos. Exatamente, é exatamente isso. Eu acho que serve também essa reflexão para a esfera pública. Sim. Né? Porque é um traço nosso, assim, é um traço do brasileiro. Então, ele respeita demais, então ele não se coloca. Né? Ele espera ser mandado, espera ser orientado. Né? Ele espera que seja dito a ele o que fazer. Claro, de novo, não é todo mundo? Não é todo mundo. Mas a gente encontra esse traço, ele é bastante, né, forte. A gente tem medo de contradizer, né, o chefe. Né? A gente espera primeiro o que o chefe vai dizer para depois a gente concordar. Né? Então, daí entra de novo a questão do conflito, relação. Né? O sistema é um todo. Né? Então, eu respeito demais, eu tenho medo. Eu tenho medo de dizer não também. Né? Tá tudo vinculado a isso. Então, eu faço sim. Eu digo sim, mesmo que na verdade eu penso que não, porque eu não quero, né? Respeito demais, em excesso, não quero brigar, não quero confronto. Tá? Então, é a autoridade a respeitada. Né? Porque a autoridade é o quê? É o poder que deriva do cargo. Né? A autoridade é um tipo de poder. É o poder que deriva do cargo que eu tenho. Eu respeito, né? O brasileiro respeita demais o poder do cargo. O cargo que deveria assumir uma série de competências, que nem sempre transparecem tais competências. Mas eu gostaria agora, e eu peço gentileza para o pessoal da técnica, aqui focalizar o livro de Rebeca Alvichu, Gestão à Brasileira, exatamente aqui, e que ela trata de todos esses tópicos, evidentemente, em profundidade, que nós lançamos aqui nesse bate-papo na edição número 61 do Negócios e Carreiras, sobre as relações pessoais, a relação de poder, sobre o planejamento do trabalho, a relação entre a organização e o ambiente de trabalho. Enfim, tudo isso permeado pela análise de como que no Brasil é feito essa combinação, essa tremenda mistura entre aquilo que é tipicamente brasileiro na administração e a influência que vem do exterior por conta das fusões, aquisições, enfim, todas as influências da globalização. É isso mesmo, Rebeca. E aqui no livro, você aborda em quantos tópicos, você consegue oferecer até mesmo exemplos para o leitor? Eu faço o seguinte, nesse livro, para vocês terem uma ideia
rapidamente, é claro, o foco dele é esse modelo que a gente acabou de discutir, das 4 dimensões e tal. E aí eu entro detalhadamente em cada traço. Em cada traço do modelo, né, vocês vão ver tudo explicado direitinho, né, todas as reflexões, na verdade. Né? Mas antes disso, retomo um pouco aspectos, né, de cultura, o que é cultura, cultura nacional, cultura organizacional, o que é um pouco diferente. Né? Aí eu faço algumas reflexões também em função dessa abertura, né, econômica. Então, assim, hoje, como é que se caracteriza a cultura? Eu dei o nome de glocal, a gente chamou, porque é ao mesmo tempo global e local. Né? Então, hoje, esse sistema ele é algo híbrido. Né? Ele abriga, ao mesmo tempo, valores culturais locais e valores culturais estrangeiros. Né? Então, ficou o que a gente chama de uma coisa híbrida. Sim. Então, uma outra análise que a gente faz. Né? E, ao final, eu faço uma análise também, que eu acho interessante, uma coisa até que quero aprofundar, do impacto dos traços nas principais categorias de gestão. Então, na gestão de pessoas, como é, na liderança, como é, na estrutura da organização, né, na estratégia. Então, são essas as principais reflexões. Muito bom. Peço para a técnica focalizar mais uma vez para que encerremos o programa com essa imagem do livro, Modelo Contemporâneo de Gestão à Brasileira, Rebeca Alves Chu, que esteve aqui conosco na Just TV, no Negócios e Carreiras, melhor TV pela internet. Muito obrigado, Rebeca. Eu que agradeço, professor Nerado. Prazer. Embora nós estejamos na internet, nós temos a limitação do tempo. E na próxima semana nós vamos voltar com mais um entrevistado, um assunto instigante, um assunto que vai ajudá-lo na sua carreira e na administração também do seu negócio. Muito obrigado pela atenção e tenha uma ótima semana.